Oi, gente, boa noite, 7 de agosto de 2023. Vamos aí a mais uma educação continuada. Hoje nós vamos falar, retomando o assunto da semana passada, que era a formação da nossa aromateca. Então, hoje eu vou falar sobre os cítricos e os florais. Então, como que a gente pode trazer para dentro da nossa aromateca essas duas características aí de aromas, de óleos essenciais e no que eles podem contribuir. Então, antes de falar um pouquinho dos óleos essenciais específicos aí, né, dos cítricos e dos florais, falar um pouquinho da doTERRA, que é sempre bom trazer informação da empresa que a gente trabalha, que é uma empresa sólida, é uma empresa que tem a sede nos Estados Unidos, mas os óleos essenciais vêm de diversas partes aí do mundo. Tanto os óleos do Brasil vão para as outras pessoas no mundo inteiro, como cada país produtor daquele óleo essencial, daquela planta ali específica, a gente tem condição de receber aqui no Brasil, né? Então, uma grande congregação aí entre os países, aí essa troca aromática, eu acho isso muito bom. Então, uma empresa que está aí em diversos países, o nosso portfólio que a gente fala, né, os óleos essenciais que entram aqui são selecionados com muito critério, muitas vezes demora aí 5 anos para aquele produtor conseguir chegar naquele óleo essencial específico que a empresa quer, com qualidade e com alto poder de ação no corpo, né? Que são os princípios ativos. A nossa missão como consultores do bem-estar é levar para vocês o benefício dos óleos essenciais, e neste encontro que a gente sempre faz aqui semanal, o nosso objetivo é que vocês possam conhecer mais outros óleos, aprofundar no estudo ou passar por uma situação de uma indicação específica. Então, por exemplo, óleos essenciais que são relaxantes, né? Óleos essenciais que vão trabalhar a pele, óleos essenciais para a parte musculoesquelética e assim vai. Então, são óleos puríssimos, por isso o grande impacto dele no grau terapêutico. A fábrica no Brasil já está quase em ponto de ser inaugurada, já vai acontecer aí esse mês de agosto de 2023, e é o primeiro passo aí dentro da doTERRA, né? Esse mês de agosto a gente tem 2 promoções, sempre todo mês tem essas 2 promoções. Um produto grátis, que é a cúrcuma, que é esse turmeric. Já falamos dele, tem outras aulas aí de educação continuada sobre o turmeric. E o que está com 10% de desconto ao longo do mês inteiro é o difusor Volo. Então, quem quiser adquirir um Volo, está com uma oportunidade ótima de compra com 10% de desconto. Para os novos cadastrados, as pessoas que entram esse mês de agosto têm a oportunidade de ganhar um Rolon de On Guard de 10 ml, ou, quem sabe, dependendo da compra, ganhar também uma tangerina de 15 ml. Os óleos essenciais que a gente tem na doTERRA, eles são oferecidos em kit. Você pode entrar e comprar qualquer quantidade, mas a gente sempre oferece o kit, porque com esses 12 óleos essenciais do kit básico, é um kit mínimo, a gente tem opções aí de tratar muitas coisas dentro de casa, de cuidar da família inteira. Você pode ficar só com esses 12 óleos aí, que você vai estar muito bem servido, apesar da gente trazer sempre notícias novas e óleos novos aqui, são 12 óleos essenciais muito bem escolhidos, né? Então, aqui esses 6 primeiros são de planta única, que a gente fala, né? Então, o olíbano, que é uma resina, a melaleuca, uma árvore, a copaíba também uma resina, o limão, fruto, lavanda, flor, hortelã-pimenta, folha. A tangerina também é um fruto, planta única, vem do fruto, o óleo essencial está na casca. Depois a gente tem esses 5 blends, essas 5 misturas, sinergias aí de óleos essenciais que são fantásticas também. Então tem para a respiração, para o sistema imunológico, para as dores musculares, para o equilíbrio, né, o balance aí, para trazer o equilíbrio, para trazer uma centralidade, né, e para digestão, para toda essa parte da digestão. Então, os óleos essenciais nesse kit de 12 óleos, ele é perfeito, fantástico, e para a família inteira, desde um bebezinho até as pessoas mais idosas. E isso a gente ensina também aqui
nas nossas segundas-feiras, nos nossos cursos, nos nossos encontros. Então, vamos ao assunto aqui hoje, que é da aromateca, que eu falei lá na outra live, que a gente está compondo uma aromateca. Quando você vai compor essa biblioteca aromática, você pode ter um propósito, você pode selecionar seus óleos essenciais dentro de um propósito. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses 2 propósitos que a gente pode ter, né? Como que eu posso montar essa aromateca? Você pode montar essa sua biblioteca aromática a partir da utilidade de cada grupo de óleos essenciais, então separar lá quais são os óleos para a parte respiratória, quais são os óleos, por exemplo, para o sistema imunológico, quais que vão trabalhar a digestão, quais que vão trabalhar o sistema nervoso. Então, principalmente se a pessoa faz muito atendimento clínico, ela pode ter isso selecionado e separado dentro da biblioteca aromática dela lá dessa forma, que aí ela pode acionar ali quais são aqueles óleos essenciais que trabalham naquele grupo. Já vi pessoas que colocam cor, né? Para cada um desses sistemas, aí ela coloca uma cor, porque às vezes você tem um óleo essencial que trabalha 2 sistemas, sistema nervoso central e sistema músculo-esquelético. Então, ele vai ficar lá com 2 faixinhas de cores, também dá certo, tá? A gente tem, o que eu estou trazendo para vocês aí, é essa seleção a partir da família olfativa, que aí então a gente classifica esses óleos essenciais aí pelo aroma, pelo cheiro dele. Então a gente tem aí os herbais, né, que são os com aromas de ervas, os cítricos, os florais, os amadeirados e as especiarias. Já falamos aqui dos herbais e das especiarias, hoje eu vou falar dos cítricos, dos florais, e na próxima aula a gente fala aí dos amadeirados, tá? Então essa é uma classificação. Gente, isso não é aquela classificação de perfume, tá? Para fazer um perfume, a gente tem as notas, né? A nota de saída, que é aquele aroma mais leve, que é o primeiro que sai no perfume, a nota média, então, que é aquele outro aroma que fica ali no intermediário, e a nota de base, que são aqueles óleos essenciais que são mais fixos, que são mais densos, que é o que ficam no nosso corpo mais tempo. Então, quando a gente vai montar um perfume, aí sim eu busco a harmonia dessas 3 notas, né? A nota de base, o aroma de fundo, o aroma médio e a nota que a gente fala aí alta, né? Que ela evapora primeiro, tá? Então, isso é outra coisa, é uma outra forma aí tá um blend, por exemplo. Aqui não, aqui a gente está classificando pelas propriedades dos óleos essenciais. Então, quando a gente vai também montar a nossa aromateca, montar esse ambiente para poder receber esses óleos essenciais de uma forma que você possa classificar, é interessante também que você pense em selecionar seus materiais para você ter ali os vidros que você vai fazer a diluição, o funil que você vai utilizar, às vezes um potinho ali de cerâmica para você macerar, ou uma colherzinha ali também de cerâmica, para você poder utilizar, ou de metal. Então, você deixa sempre limpinho, guardado, dentro de uma caixa para não empoeirar, né? Tem que ficar tudo muito bem guardadinho. As suas luvas, quando a gente prepara muito carreado, a gente tem que pensar nessas luvas, na máscara, né? Para você não respirar ali em cima dos produtos que você vai produzir. Então, quanto mais organizado for essa sua aromateca, mais interessante para você poder utilizar depois. Além disso, dentro da sua biblioteca aromática, você pode ter os outros meios de acesso aí dos óleos essenciais. Então, você pode ter as argilas, os outros óleos vegetais carreadores, gel, creme, óleo de coco mais sólido para você fazer os cremes, tem outras pomadas, tem outros cremes mais densos, então a gente tem uma variedade aí também de possibilidades de meio de veicular esses óleos essenciais, certo? Então vamos aí, se tiver alguma pergunta, pode escrever no chat aí ou abrir o microfone, tá bom? Então vamos ver aí quais são esses óleos essenciais, os cítricos e os florais. Então, como que eles vêm? E eu trouxe essa imagem aqui, que é de um pé de laranja, porque na árvore de uma laranjeira, a gente tem 3 óleos essenciais
diferentes, totalmente diferentes um do outro, né? Tem um óleo essencial que vem da fruta, que nós vamos falar hoje do óleo essencial de laranja, tem um óleo essencial da folha, que é o petitgrain, e tem um óleo essencial neroli, que é da flor de laranjeira. Então, olha, é uma mesma planta, em locais diferentes, eu tenho óleos essenciais completamente diferentes. O que isso é interessante da gente pensar? Que se uma pessoa que é um produtor de óleo essencial e ele tem lá um pé de laranja e ele na hora de fazer destilação ele deixa aí lá casca, galho, folha, coisa, ele faz uma mistura naquele óleo essencial ali dele e ele perde a oportunidade de fazer uma outra extração de um óleo essencial bem puro aí que seria o óleo essencial de petitgrain, por exemplo, que é da folha da laranjeira, né? Então, a Doterra é uma empresa que se preocupa e ela sabe que quando ela encontra em outras partes da planta óleos essenciais com uma composição bem diferente uma da outra, ela se preocupa em ter esses óleos essenciais separados. Por exemplo, o que a gente tem aí das mandarinas, né, que são as mexeriquinhas que a gente fala aqui no Brasil. Então, aquelas mexericas, você tem um óleo essencial que é da mandarina verde, então tem o green mandarim, você tem um óleo essencial da mandarina amarela e você tem um óleo essencial da mandarina vermelha. São 3 fases diferentes da fruta. Então, por exemplo, quando tem um cacho lá de mexerica, eles tiram aquelas menorzinhas que ainda estão verdes, que não se desenvolveram, para poder potencializar aquelas primeiras que começaram a amadurecer e a planta poder entregar toda aquela produção energética para aquela mexerica, né, aquela mandarina que vai crescer. Então, eles pegam aquelas verdinhas que eles retiraram ali logo no início e fazem um delas também um óleo essencial, diferente da mandarina amarela, que é diferente da mandarina super madurinha lá, que seria vermelhinha, certo? Então, é bem interessante esse processo aí de escolha dentro da planta, a forma correta para poder extrair um óleo essencial. Então, vamos ver aqui, os óleos essenciais cítricos, o que eles trazem de propriedade? Os cítricos, a gente sempre fala, todo óleo essencial cítrico trabalha com elevação do humor, né? Traz felicidade, traz alegria. Eu falo, a laranja traz o sol para dentro da alma, né? Se você pensar que você vai pegar aquela laranja amarelinha, redonda ali, né, naquele dia ensolarado, pensa sempre nessa imagem, está trazendo o sol para dentro da alma. Uma outra coisa que é interessante aqui falar também, que os óleos cítricos, eles são fotossensíveis, né? Eles têm uma substância ali que ela em contato com o sol, ela vai sensibilizar a pele e ela mancha. A mesma coisa quando você usa um limão ou uma laranja e você toma um sol, você vai manchar a pele. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Essa substância se chama furanocumarina. Tem gente que vem e procura assim, tem óleo essencial livre de furanocumarinas, né? Porque algumas empresas produzem ele livre de furanocumarinas. Não tem, tá? A Doterra não trabalha dessa forma, ela entrega para a gente a planta íntegra. Onde que eu tenho essa alteração? No blend do Hope, que o Hope tem laranja, e eles tiraram as furanocumarinas, fizeram essa alteração, porque o Hope, o propósito dele é que as pessoas possam usá-lo livremente, à vontade, várias vezes, crianças, né? Porque ele é com esse propósito de resgate da alegria, resgate da pessoa no seu interior. Então, para que a pessoa possa usar livremente, com muita intensidade, em qualquer lugar do corpo, em exposição ao sol ou não. Então, ele é livre de furanocumarinas, mas as plantas únicas não, tá bom? Então, mesmo se você compra um óleo essencial que vem falando que ele é livre de furanocumarinas, eu falo, é preferível ter o seguinte orientação: é cítrico? Cuidado, não fique exposto ao sol, ok? Então, a gente tem lá bergamota, que não é a mexerica. A bergamota ela é verde, ela é amarga, né? É um fruto diferente. Grapefruit, que é aquela laranja vermelhona por dentro, ela é grande, assim, umas que eles falam laranja de sangue, não sei, tem um outro nome, mas ela é bem vermelha.
ela é um pouco amarga também. Wild Orange é a laranja doce, né? É a nossa laranja que a gente conhece. Lemon é o limão siciliano, aquele bem amarelinho. E o lime é o limão Tahiti, aquele verdinho. Tangerina, que é uma das mexericas que a gente tem aqui também. E as mandarinas, que são aquelas mexeriquinhas que a gente conhece. Tem outros óleos cítricos também, tem o yuzu, tem outras variações, né? As frutas cítricas, eles fazem cruzamento de uma espécie com outra e encontram uma variação muito grande. E elas são bem específicas. Uma coisa interessante aqui, tem gente que acha que o lemongrass, porque o nome é lemon, né? Lemongrass é um cítrico, não é, viu, gente? Lemongrass é o capim-limão, aquele capim grande, parecendo uma erva cidreira. É outra coisa, não tem nada a ver com fruto, não, tá? Então, desses cítricos, que dos frutos, tem esses aqui. Dos florais, o que a gente tem aqui de exemplo, né? Primeiro, ele serve para acalmar, para trazer harmonia. Então, eu tenho a sálvia esclareia, que é a clariceide, o gerânio, o helichrysum, que é a sempre-viva, lavanda, néroli, que é da folha lá da laranjeira, a rosa, o yarrow, que é do yarrow-pom, ylang-ylang, jasmim. Esses aqui são os florais mais conhecidos, certo? E aí agora nós vamos ver no detalhe o que cada um desses aqui tem para a gente. Então, vamos falar dos cítricos, né? Quando que eu vou buscar um cítrico? Quando que eu vou indicar um cítrico? Quando que eu posso acessar aí uma dessas frutas aí para poder trazer uma mudança aí de estado, né? Quando a pessoa está aí desanimada, está meio sombrio, né? Está com aquela névoa, angustiado. Por isso que eu sempre falo que a tangerina é boa, eu chamo ela de limpa HD, né? Que ela clareia a mente, né? Ou quando a pessoa está angustiada, esgotado, sem energia, drenado, oprimido, está se sentindo ali fraco, está sem forças para poder surgir, né? Está sem forças para poder buscar, não sabe onde buscam essas forças aí para poder enfrentar a vida, né? Ou às vezes quando a pessoa está desatenta, né? Então, olha, esse sombrio, essa cabeça aí pesada, cheia de névoa, aí às vezes a cabeça fica mais difícil mesmo, né? A atenção fica difícil de acontecer. E aí, então, quais são as propriedades que esses cítricos podem trazer? Quando a gente usa um óleo essencial cítrico, né? Ele é estimulante, ele é revigorante, também ele é antisséptico, muitas vezes ele é calmante do sistema nervoso, ele é antibacteriano, energizante e antioxidante. Antioxidante, todos os óleos essenciais são, mas uns são mais do que outros, tá? Então, os cítricos, eu gosto sempre de falar, a parte dos limões, eles trabalham fígado e rins. E as laranjas vão trabalhar o nosso sistema linfático, todas as laranjas vão trabalhar as nossas veias, né? Vão fazer uma drenagem, elas vão trazer essa fluidez, elas vão trazer para a gente, colocar a gente em movimento, trazer essa movimentação dos fluidos, né? Então, olha, a gente usa um cítrico, a gente fica mais revigorado, mais alegre, energizado, se sentindo com mais valia, né? Se sentindo uma pessoa mais inteira, dá esse sentimento de dignidade, né? Ele retoma esse sentimento de dignidade, deixa a pessoa mais animada, mais restaurada, pronta para a vida, mais produtiva, porque a cabeça, né, que estava ali cheio de névoa, difícil de concentrar, um pouco perdido, ela fica com mais clareza, com mais foco, com mais alegria. A tangerina traz o humor pueril, né? A tangerina é um óleo essencial da criatividade que a gente fala, porque ela traz aquela alegria da criança. Então, você não fica assim, ai, não sei se isso vai dar certo. Ai, nossa, essa ideia não é boa. Ai, meu chefe não vai gostar disso. Ai, não sei se eu falo assim. Ah, não sei se eu comporto assim. Então, ela solta essas amarras, traz essa fluidez, traz essa alegria, que, na verdade, essa alegria da infância também,
por trás disso está a confiança e a fé, né, gente? A criança, tudo está certo, tudo está bom, o mundo é belo e tem que ser. Quem tem criança em casa, por favor, não fiquem jogando o peso do adulto, né? O peso que a gente tem das responsabilidades para as crianças. Para a criança, o mundo é belo e tem que ser belo, né? Tá tudo lindo, todo mundo se ama, não vê briga de tio, tia, os natais são maravilhosos, não é assim? Então tem que ser assim, né? O mundo é belo. Então a pessoa com os óleos essenciais cítricos, então ela se sente plenamente atenta, né? Traz para ela essa atenção, traz para ela o foco, traz para ela ali o objetivo de vida. Então, cítricos são companheiríssimos da gente todos os dias, nos blends, né? No difusor, no colar difusor, na casa, pode colocar sempre aí um cítrico que ele sempre vai bem. E é uma nota leve, né? É um aroma que sempre sai primeiro. Então, muitas vezes, quando a gente tem um blend que você quer trazer aquela movimentação, você põe um pouquinho de cítrico, que ele vem, traz aquela alegria, movimenta o ambiente, né? E depois você pode pôr outros ali que vão trabalhar mais essa parte mais fixa. Gostaram aí dos cítricos? Vocês tinham noção que eles são tão bons assim? Agora vamos ver os florais, né? Quando que eu indico um floral? Quando que eu penso ali num atendimento ou com uma pessoa que eu estou conversando, que eu fico pensando num floral? Quando a pessoa está ali com muito medo, muito preocupado, né? Muito ferido, magoado, machucado, ó, inaudito, que a pessoa não consegue se fazer ouvida, né? Não consegue, às vezes, comunicar, não consegue falar. Então, às vezes, está tão machucado, está tudo tão difícil ali, que ela tem dificuldade de comunicar, ou ela se sente, né, assim, poxa, ninguém me escuta, né, ninguém me ouve, então tá lá magoada, negligenciada, porque muitas vezes essa mágoa também a pessoa vai se deixando, né, vai deixando ela para depois, vai deixando as prioridades dela para depois, e aí vai ficando negligenciada, frustrada, deprimida. Gente, os florais trabalham, tanto os florais quanto os cítricos trabalham muito bem as depressões, né? Quando a pessoa está se sentindo isolado e sobrecarregado, né? Esse peso aí. Então, quando vem um floral, lembra sempre da lavanda que a gente fala, né? Que a lavanda é uma flor que lava a alma, né? Então, quais são as propriedades físicas aí dos óleos essenciais florais? Eles são anti-inflamatórios, antiespasmódicos, né? Então, eles vão trabalhar aí, vão relaxar o nosso sistema nervoso central. Então, por isso que eles também são bons aí, muitos são calmantes, são sedativos, né? Vão fazer trazer essa calma para o sistema nervoso. São relaxantes, anti-histamínicos, a gente fala muito da lavanda, mas tem outros dois aqui, que é o neroli e o yarrow. O neroli e o yarrow são, junto com a lavanda, são os três óleos florais que são antialérgicos, né, anti-histamínicos. Analgésico, regenerativo e antiviral também. São ótimos companheiros aí para óleos essenciais de uso tópico e de uso inalatório, né? Então, vamos ver como que a gente pode se sentir depois de ser apresentado, usar e ter aí na rotina, ou no dia a dia, ou naquele momento, um óleo essencial floral. A pessoa se sente mais capaz de se expressar, né? Ela fica com o coração tranquilo. Lembra que eu já falei? Cabeça fria, coração tranquilo, a alma aquecida. Quando a gente está dessa forma, cabeça fria, coração tranquilo, a gente consegue se comunicar, a gente consegue falar, se expressar. Então a pessoa fica mais tranquila, reparada, né? Ela acha assim, ela se sente mais que está tudo mais justo, né? Porque ela conseguiu muitas vezes ali falar, ser ouvida, ou conseguiu ouvir o outro e ela compreende também que aquilo que ela estava pensando, que ela formulou tudo ali na cabeça dela não era daquele tamanho, não era daquele jeito, não teve aquela intenção, né? Com propósito,
cheio de luz, amado, exuberante e expressivo. Olha só que bonito. Então, as flores trazem toda essa propriedade para a gente, as flores trazem esse resgate aí da alma, esse resgate da comunicação, esse resgate também da autoestima, né? Se pegar o ylang-ylang, é uma flor que trabalha aí a autoestima, trabalha aí a pessoa gostar dela mesma, se sentir bem, estar bem consigo mesmo, e solta um pouco dessas amarras aí, dessa preocupação de ter que agradar ao ambiente, a todo mundo, às outras pessoas, né? Os óleos essenciais, eles fazem isso com a gente, né? Eles colocam a gente sempre em primeiro plano, colocam a gente sempre em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, no equilíbrio, né? Isso é saudável, isso é bem saudável, que é a máscara de oxigênio. A gente cuidar da gente, hoje eu estava falando isso numa reunião que eu tive à tarde. A gente precisa de estar bem, cuidar da gente para a gente estar forte e cuidar dos filhos, né? Cuidar da gente para a gente estar bem e estar forte para cuidar dos pais também. Então, é a vida. E na outra semana eu falei um pouquinho disso, né? Como que você pode treinar seu olfato. Então, vou repetir aqui hoje também, porque todos esses óleos essenciais aí também eles podem entrar nessa sequência aí de treino de olfato, que às vezes você inala um blend e você não percebeu ali quais são todos aqueles aromas que tem naquele blend. Então, por exemplo, o On Guard é um blend que as pessoas rapidamente identificam, cravo e canela. Algumas pessoas falam que tem laranja. Nunca ouvi ninguém falar que tem alecrim, nunca ouvi ninguém falar que tem eucalipto, mas ele tem um alecrim e eucalipto. Então, você pode ir treinando o seu olfato, pega aquele óleo essencial, às vezes no escuro, né, sem ver o rótulo que eu estou falando, não precisa de ser no escuro sem luz, mas ali às cegas, né, pega aquele óleo ali, cheira, inala, vê se você consegue identificar, depois olha, ou aquele blend, você inala, e ver se você consegue identificar as outras plantas ali também. É bem interessante porque toda vez que você treina o seu olfato, você vai fazendo novas conexões também, você vai desenvolver a sua parte neuronal. Você não vai estar só fazendo aí um trabalho emocional, você também vai estar desenvolvendo aí a sua parte neuronal, para a sua saúde neuronal, né? Então, como que a gente pode ir treinando esse olfato, né? Para que serve? Olha, para você ajudar o seu cérebro, faça no seu dia a dia uma busca pelos aromas, pelos cheiros, né? Pega os temperos que tem na sua casa, pega ali as plantas frescas, tá andando na rua, tem uma árvore, um galho, quebra aquela folhinha, cheira, vê o que você sente ali, o que traz ali de aroma diferente ou não, para você ir percebendo aí essas diferenças aí, muitas vezes essas nuances aí. Às vezes, olha só o que pode ser interessante, você vai numa farmácia, compra um óleo essencial bem barato, tiver lá bem barato, você cheira lá aquela lavanda para você ver se aquele daí é lavanda, né? Então, quando a gente já sabe qual que é o cheiro da lavanda, que você compra um óleo essencial lá, lavanda francesa, cheira e compara com a lavanda francesa que você tem em mãos para você ver e fala, nossa, agora eu entendi. Quando falo que é um óleo essencial puro, você vai treinando o seu cromatógrafo aqui natural, que é o nosso nariz. Agregar o óleo essencial ao mesmo aroma de treino, né? Então, você pode ir pegando esse óleo essencial para você ir treinando esse olfato, você ir treinando essa parte aí de estímulo. Aí, para quem tem dificuldade de sentir cheiro, seja porque é fumante ou ex-fumante, ou por causa de Covid, ou alguma outra questão, né, de muita rinite, muita gripe, faz uma sequência de treino com os anti-inflamatórios e põe o cravo, tá? Que o cravo é um óleo essencial que ajuda a recuperar esses tecidos aqui, os cílios que a gente tem lá dentro do nariz, tá? Então, escolha de 4 a 6 aromas e crie uma rotina para você ir treinando esse olfato. Registra no seu caderninho, lá no seu caderno aromático, essas impressões. E os óleos essenciais, junto com a terapia, são um bom começo, pois tem um aroma bastante tonificado e efeitos biorreguladores na sua estrutura olfativa. Então, pode usar as flores frescas, as folhas frescas, mas usa também os óleos essenciais, que eles vão trabalhar aí
essa parte regenerativa e ir fazendo, achando essas conexões novas aí também no seu olfato. Certo, gente? Falei bastante, falei rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Depois, na outra semana, nós vamos falar aqui das resinas, né, dos amadeirados.